Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lara e hoje no Red Go Animes vou estar falando com você sobre Danganronpa, a primeira temporada. E é isso aí! Bom, gente, tô falando aqui com vocês da primeira temporada de Danganronpa. Vou citar pontos positivos e negativos. Vai acontecer alguns spoilers, porque não tem como. E no final vou falar se compensa ou se não compensa assistir. A lore desse anime começa quando a gente encontra o nosso protagonista, o Makoto Nagisa, que acaba ganhando uma bolsa de estudos pro Colégio Kibugamine, o Colégio da Esperança no caso, que é um colégio no anime de grande renome, que poucas pessoas conseguem se mudar pra lá, só os melhores alunos considerados assim do mundo, por assim dizer, conseguem ir pra lá. E o Nagisa, ele é aquele típico protagonista que não tem utilidade nenhuma, não tem habilidade nenhuma. O anime reforça bastante isso. Ele tem aquele carisma, aquele negócio de fazer amizade com todo mundo, igual todo protagonista tem. Mas ele não tem nenhuma habilidade, utilidade. Ele é um adolescente humano mesmo. Não é à toa que o anime chama ele de super colegial sortudo e super duper colegial da esperança no final. O anime reforça bastante essa falta de utilidade do Nagisa. Pisando na escola, ele desmaia, depois ele vai pro ginásio ao acordar e encontra mais 15 outros alunos bem diferentes, para se dizer no mínimo. Todos eles são super carismáticos, cada um com seu raciocínio diferente, sua forma de pensar, que fica de maneira bem simples para nós espectadores podemos entender, podemos fazer nossas próprias conclusões, nossas próprias teorias, o que eu achei bem bacana, porque Danganronpa não é um anime tão complexo, mas ele sabe trabalhar com o que ele contém. E então, depois disso, a gente encontra o Monokuma, que é literalmente um bichinho de pelúcia, que se diz ser diretor da escola, que é completamente doentio e psicopata. O que eu acho bacana é que mesmo ele sendo louco, maníaco desse jeito, ele bonitinho e fofinho, ele ainda consegue ter um grande carisma, o que explica muito os fãs de Danganronpa gostarem tanto desse personagem, e não é à toa que ele tá sempre na capa do anime. Ele explica que eles estão presos naquela escola e para poder eles saírem de lá, para eles se formarem no caso, né, completando o ensino médio, eles precisam matar uma pessoa, matar alguém entre eles ali. Claro que de primeira ninguém aceita, então Monokuma passa a fazer basicamente ameaças, como mostrar cenas vergonhosas, segredos vergonhosos, mostrar entes queridos mortos e coisas do tipo, para os alunos terem um suposto incentivo para poder matarem uns aos outros ali. Passa um tempo, acontece a primeira morte, a primeira vítima é a Sayaka, a super duper colegial idol, que inclusive era a melhor amiga de infância do nosso protagonista, o Nagisa. E aí vem a cereja do bolo, gente, que quando um personagem morre, eles têm que investigar e eles vão fazer um julgamento entre eles, junto com o Monokuma, o diretor da escola, que no caso vai aplicar punições e coisas do tipo um juiz. E então eles vão ter que descobrir quem é o suposto assassino, o suposto culpado, numa sala que tem 16 púlpitos, e aí eles começam a discutir entre si ali para descobrir quem é o culpado. Se eles não conseguirem descobrir quem é o culpado, todos eles morrem e o assassino sai livre, ileso, podendo até ir embora da escola. Se não, o assassino é punido, é morto. O que eu gosto bastante desse anime são as punições, porque todas as mortes são envolvidas com alguma característica de algum personagem, geralmente de acordo com o comportamento deles. Como, por exemplo, o assassino dessa vez foi o Leon, ele é o super duper jogador de beisebol, e a morte dele é baseada em beisebol, que ele é fuzilado por bolas de beisebol pelo próprio Monokuma. E eu gosto muito da telinha de game over e das cenas também,
porque os traços do anime mudam como se fosse tipo um CG de jogo. Fica uma vibe mais sombria, mais dark. Eu achei isso bem bacana, é algo bem inovador assim. E uma coisa que eu achei desnecessária, falando em questão de mortes e coisas do tipo, foi a censura do sangue, gente. Porque o sangue nesse anime não é vermelho, como a gente tá acostumado a ver. Ainda mais um anime que é de assassinato e coisas do tipo, é tudo explícito. Nesse não, o sangue ele é cor de rosa, o que eu acho desnecessário, porque sempre tem cenas de morte muito bem trabalhadas, muitas cenas de assassinato, coisas do tipo. Então eu achei meio desnecessário, mas isso não vai afetar o anime. Ele continua sendo incrível nos CGs e nesses acontecimentos assim. Porque você fica mais chocado nos acontecimentos que acontecem no júri. O julgamento é o ponto central desse anime. Vai ser o tempo todo o julgamento e o que os alunos vão descobrir sobre a escola no decorrer do anime. Inclusive, gente, uma curiosidade que quando eles vão encurralando o suposto culpado de um assassinato, a trilha sonora corre de acordo também, acelerando como se fosse um ponto de tensão ali. A trilha sonora de Danganronpa, ela é perfeita, ela é muito bem trabalhada, é algo bem único, dá toda aquela atmosfera de mistério e suspense que acontece. E os traços dele, o design dele também é muito bem feito, embora algumas coisas pareçam ser meio datadas, mas mesmo assim os traços dele cativam a gente, porque faz como se faz a gente se sentir assistindo um jogo, um videogame. O que eu achei bem bacana, tira a gente bem do comum do que estamos acostumados no dia a dia. O elenco de personagens todo dele também não é algo que dá pra reclamar, todos eles são muito bem trabalhados. Eu não vou citar todos aqui, vou citar os que têm mais relevância. O Nagisa, porque é o protagonista que eu citei anteriormente, mas se ele não fosse protagonista, eu nem citaria ele aqui, porque ele é completamente inútil, ele tá lá por tá, e o anime bota a desculpa dele ser o super colegial da esperança só pra colocar alguma coisa no personagem, e nada mais. Temos a Kirigiri, que ela é uma detetive, super colegial detetive, aquela típica personagem super séria, centrada, observadora, que inclusive rouba o foco muitas vezes, até mesmo do protagonista. Temos também o Byakuya, que é aquele típico menino riquinho e mimado, que não deixa de ser menos interessante por conta disso, porque sempre ele consegue encontrar supostos suspeitos no meio da trama, ele sempre é muito desconfiado, muito observador, embora eu não consegui ser muito com a cara dele. A Sarina é aquela típica personagem meiguinha e fofinha que ninguém consegue odiar, todo mundo consegue ser amigo dela. Ela em si é muito meiga, calma, adorável. Ela é a melhor amiga da Sakura, que é a super colegial forte, que inclusive tem uma das mortes mais tristes, na minha opinião, porque ela se suicida. E a Sarina perdeu o ponto comigo porque ela queria incriminar todo mundo, ela queria que todo mundo morresse, porque a melhor amiga dela morreu e ela queria que todo mundo, inclusive ela, morresse também, deixando o assassino livre. No caso, não tinha assassino nenhum, a amiga dela apenas se suicidou mesmo. Então ela perdeu o ponto comigo nisso aí. Eu não achei a personagem bacana. Ela é meiga e tudo, ela quebra aquele ponto de tensão no anime, é o ponto de quebra de tensão, pra deixar tudo um pouquinho mais equilibrado, mais centrado e tudo mais. Temos também a Touka, que é aquela típica nerd estranha e louca, que tem transtorno de personalidade, inclusive, que a dupla personalidade dela é uma assassina super procurada, mundialmente procurada, que faz suas vítimas com tesouras. E ela é apaixonada no Byakuya. Ela é uma das minhas personagens prediletas porque eu acho o comportamento dela único e algo que diferencia bastante dentre os outros. Uma pessoa medrosa ter uma dupla personalidade psicopata. Eu acho isso bacana. E o que eu disse anteriormente, que era o Monokuma, que todo mundo ama o Monokuma. Inclusive eu gosto desse vilão, eu acho bacana. Apesar de que eu acho que ele ainda dava muita brecha para os alunos. Mas isso fazia parte do jogo, ele era o mestre daquele jogo e tudo mais. Mas eu acho que ele, mesmo tentando nublecar, eu acho ele um vilão ainda meio fraco. Temos também a Enoshima Junko, que é uma das personagens mais amadas de Danganronpa pelos fãs,
porque ela é super colegial, modelo e do desespero. Ela possui uma irmã gêmea, só que ninguém sabe disso até então, e ela que é a vilã do anime inteiro. Ela que controla o Monokuma, ela quer gerar o desespero entre os alunos. Ela mata a irmã gêmea dela em prol disso, pra vocês terem noção. E no final, quando eles descobrem tudo, no julgamento, que ela vai morrer e tudo mais, eles falam que ela não precisa morrer, ela vai por conta própria. A única coisa que eu achei bacana dela, ela faz jus a um vilão mesmo, ela não tá nem aí. Só que a morte dela é muito bacana, porque mistura a morte de todas as vítimas anteriores, né? De todos os assassinos, no caso. E junta com a dela no meio, que no caso, no final, ela morre esmagada abraçando o Monokuma. Uma coisa que eu não gostei desse anime foi o final dele, porque só mostra que aconteceu um apocalipse no mundo. A escola funcionava como um abrigo para proteger esses alunos, eles estavam lá há 2 anos. O ano que mostra o anime é o último ano deles lá, no final de tudo. E como que tá o lado de fora, a gente nunca vai saber, porque o anime cortou essa cena, cortou essa parte. Só mostra junto do lado de fora, com tudo destruído, o que dá pra ter uma noção mais ou menos, mas em si o final poderia ter sido melhor, na minha opinião. Mas Danganronpa é isso, não deixa de ser um anime super bacana. Ele é algo que te tira do comum. A trama e o mistério dele também é muito bacana. Eu particularmente gosto muito. Danganronpa é um dos meus animes favoritos. E a narrativa dele também é muito bem construída, muito envolvente. Ela consegue envolver até nós, espectadores, no meio de tudo isso. E o design dele, como se parecesse um videogame, é maravilhoso também. A nota que eu dou pra ele é 9, porque eu não dou 10 por causa do final, porque o final, na minha opinião, poderia ter sido melhor. Mas, gente, então ele tá super aprovado pelo canal. Se vocês gostam e querem que eu traga mais temporadas sobre Danganronpa, inclusive falar até do jogo dele também, escrevam aí nos comentários, deixem o like, se inscrevam no canal para não perderem nenhum vídeo novo e até a próxima!